Pessoal, enquanto vai chegando todo mundo aí, só vou pegar meu fone de ouvido aqui, tá bom? Vai entrando aí, eu vou pegar o fone de ouvido ali. Boas noites. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para todos da tribo. Essa é a nossa tribo 23 e 7. Boa noite para todos vocês da tribo. Boa noite, sejam bem-vindos. Podem entrando aí. Vamos continuar a aula de ontem. Quem estava na aula de ontem? Quem estava presente na aula de ontem? Tá sem áudio, gente? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não tá sem áudio, não. O áudio tá ok, então tudo bem. O nosso tema de hoje é o mesmo tema de ontem, né? A continuação do tema de ontem. A nossa continuação do tema de ontem. Ontem nós começamos a estudar juntos sobre a queda do homem, né? Sobre a queda do homem. Ok? Hoje eu encontrei meu marca-texto, que ontem eu não estava encontrando. Chegou aqui pra mim. Ontem eu mostrei pra vocês o livro do G.A. Carson, do N.T. Wright, né? Aqui, ó. O dia em que a revolução começou. Ok? N.T. Wright. E hoje eu vou mostrar pra vocês o comentário de Mateus do G.A. Carson. G.A. Carson. Comentário de Mateus. Chegou hoje, ó. Novinho. Ó. Cheirinho de novo. Só não gostei que as páginas são muito brancas, né? Aqui o do N.T. White, as páginas são amareladas, ó. As páginas são amareladas. Então é muito melhor para ler. Não vai gostar. Aqui. A editora Shed pecou um pouquinho nisso. As páginas podiam ser amareladas, né? Bem diagramado, o tamanho da letra é ótimo. Eu já li um pouquinho aqui da introdução e também da autoria do livro, né? Que eu estava curioso para ver o que ele falaria sobre a autoria. Leitura bem fluida, bem fácil, boa, bonito, bem feito, bem editado. Parabéns aí a Shed Publicações. Ok? Muito, muito, muito bom. G.A. Carson, comentário de Mateus. Então eu recomendo para vocês aí também. Recomendo para vocês. Para quem gosta da teologia, né? Tô apaixonado, ó. Vou mostrar rápido, porque senão tem gente que já vai comprar. Agora eu vou ali. Presta atenção. Esse aqui, ó,
São Tomás de Aquino, Evangelho de São Mateus. Aqui também, aqui foi lindo, as páginas amareladas, você lê com mais facilidade, maior prazer na leitura, né? Mas olhe bem, rapaz, muito bom. Muita sabedoria aqui, hein? Muito conhecimento junto aqui. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá para nosso tema de hoje, então, continuação do tema de ontem, ok? Continuação do tema de ontem. Alex, meu amigo aí de Brasília, Deus abençoe, Alex. Saudade de ti, meu irmão. Que bom te ver aqui. Tô lendo Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill, gente. Eu tenho aqui, ó, sempre ao alcance das mãos, tá? Parabéns para você que tá lendo aí, Napoleão Hill. A Queda do Homem, parte 2. Eu queria deixar a live de ontem salva, né? Mas infelizmente eu não consegui porque vocês não quiseram que ela ficasse salva. A live de ontem, da Queda do Homem, a parte 1, quem gostou? Quem gostou? Eu queria que ela ficasse salva, gente, mas vocês não deixaram eu deixar ela salva, porque não deu 100 fotos lá no meu stories. Tá aí a V Overflow, que é quem me ajuda aí com os stories, né? Então, se você tem aí um Instagram e você quer ver seu Instagram bombar, quer produzir muito conteúdo, e às vezes você não consegue postar os conteúdos na hora certa, às vezes você fala o conteúdo, você quer que alguém digite e coloque lá para você, e cuide de uma forma geral, né? A Vi tem uma agência e ela cuida para mim aí. Ela é uma das pessoas que cuida do meu stories, tá? Ela me ajuda muito aí nos stories. Então, tô indicando para vocês. Vi, posta aí um número de telefone onde quem se interessar possa entrar em contato com você, que eu vou fixar aqui na tela aqui, ó, para que as pessoas possam entrar em contato com você, quem tiver interesse aí de investir nisso aí, do cuidado dos stories, dessas coisas, também do feed, né? A Vi faz tudo, mas comigo ela trabalha especificamente nos stories. Me ajuda muito. Ela é uma moça extremamente inteligente, novinha, muito jovenzinha, mas de uma competência absurda, coisa de gente grande. Ela passou aqui o telefone, vou fixar aqui, ó, para você que tem interesse, tá aí fixado o telefone da Vi. Podem entrar em contato com ela aí também pelo direct, ok? Bora lá então, gente. Então, o nosso tema é a continuação do tema de ontem, né? A Queda do Homem, hoje parte 2. Se vocês puderem colocar aí nos comentários, né? A Queda do Homem, parte 2. A Queda do Homem, parte 2, ok? Nós estamos no capítulo 3. Nós estamos no verso 2 e 3, que é a pergunta da serpente e a resposta da mulher. Mas eu quero ler de novo aqui essa parte sobre a queda do homem aqui. Eu quero ler de novo com vocês, tá? Vou ler lá, vamos lá. Gênesis capítulo 3, verso 1. Oi? Gênesis capítulo 3, verso de número 1. Ok? Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse?
Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Vem cá, meu amor. Priscila veio trazer meu chá, gente. Essa menina é. Cada dia eu estou mais apaixonado por ela. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coceram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu, me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isto, maldita serás mais do que toda a fera, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será do teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto fizestes isto, destes ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles de animais e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins
ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho que leva à árvore da vida. Então, tá aí, gente. Essa é a nossa primeira parte, né? Primeira parte aqui. Gênesis capítulo 3, do verso de número 1 até o verso 24. Tá aqui o relato da queda do homem. E nós estamos no verso 2 e 3. Ontem nós falamos sobre a pergunta da serpente e a resposta da mulher, né? No verso 2, a mulher vai responder à serpente, né? E no verso 2 e 3, e ela vai dizer: disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, aí ontem nós falamos sobre a árvore do meio. A árvore do meio, a árvore que está no meio do jardim. Levanta a mãozinha assim, ó. Clica na mãozinha assim, ó. Quem estava ontem e entendeu que tudo aquilo que você deseja descontroladamente se torna o centro do seu viver. Eva mudou a geografia do jardim. Quando ela mudou a geografia do jardim? Ela mudou a geografia do jardim quando ela foi tomada pela concupiscência, que é o desejo descontrolado, uma paixão desenfreada, ok? Então ela foi tomada pela concupiscência, né? E ela mudou a geografia do jardim porque ela colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Mas aí eu mostrei Jesus, cujo coração nunca foi tomado por concupiscência, e ele vai falar lá em Apocalipse capítulo 2, verso 7, que é o que venceu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Como Jesus nunca foi tomado pela concupiscência, então, para Jesus, a árvore da vida está no centro, como em Gênesis no capítulo 2, verso de número 9, Deus afirma estar a árvore da vida também no centro. Amém? Então, hoje nós vamos começar comentando sobre a segunda parte, então, do versículo 3, que a mulher responde dizendo que Deus teria dito, supostamente Deus teria dito, ok? Que ela não deveria comer, ela com seu marido não deveriam comer da árvore que está no meio do jardim, nem tocar na árvore. E nós vimos ontem, em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, que a ordem de Deus não inclui nem a árvore do meio, ok? E também não inclui o tocar, ou seja, ela podia tocar no fruto, o que ela não podia era comer, né? Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, eu vou ler de novo, só para atualizar aí quem está chegando, né? Gênesis capítulo 2, verso 16, está escrito assim, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, inclusive da árvore que está no meio, que é a árvore da vida. Deus tinha a expectativa de que o homem se alimentasse da vida que estava no jardim. No verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que provavelmente estava ao lado, dela não comereis, ou seja, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, Deus não fala de árvore do meio e Deus também não fala de tocar. Como que nós sabemos que a árvore da vida é a árvore que está no meio do jardim? Gênesis capítulo 2, verso 8 e 9. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Detalhe, né? De novo, vou refrisar aqui. O Éden não é o jardim. Um jardim é que foi plantado no Éden, tá? Esse jardim foi plantado para as bandas do Oriente, o leste, o lugar de onde nasce o sol. Todo santuário de Deus tem a sua porta voltada para o leste, o que prova que esse jardim era um santuário de Deus, onde o homem foi colocado. E aqui no verso 8 vai dizer então que o jardim foi plantado para as bandas do Oriente, para o lado oriental, para o leste, o lugar de onde nasce o sol, e que Deus colocou ali o homem que tinha formado. Ou seja, o homem não foi feito no jardim, o jardim é um santuário, o homem foi colocado nesse santuário. No verso 9 diz, e o Senhor fez brotar da terra toda sorte de árvores agradáveis à vista,
boas para a comida. Também a árvore da vida no meio do jardim. Então aqui no capítulo 2, verso 9, nós vemos que a árvore do meio do jardim, a árvore que está no meio, é a árvore da vida. Portanto, o que Eva diz não corresponde ao que Deus disse. E Deus também não falou de tocar. Deus apenas disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão morreriam. Outro detalhe, Deus não disse, se você comer, eu te mato, né? Deus disse, se você comer, você vai morrer como uma consequência natural de comer daquele fruto, ok? Então, não é um castigo de Deus, eu disse ontem, é amor, é proteção, para que o homem não vivesse eternamente em pecado. Deus tirou ele para fora do jardim, já que se ele comesse, ele viveria eternamente naquele estado de pecado, no estado pecaminoso. Verso 22 aqui do capítulo 3, nós podemos ver isso, né? Verso 22 do capítulo 3 diz, então o Senhor Deus disse, eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente em uma condição pecaminosa. É óbvio que agora ele está em pecado. Deus, pois, o lançou fora do jardim para que ele não se tornasse como Lúcifer, um pecador eterno, impossibilitando assim qualquer tipo de resgate ou redenção. Então, vamos comentar agora, depois desse breve resumo do que nós falamos ontem, vamos comentar agora sobre por que então a mulher diz que não pode tocar, se Deus não falou nada sobre tocar, né? Nós já vimos porque ela falou de árvore do meio, porque ela foi tomada pela concupiscência. Agora eu vou falar sobre o tocar. Agora eu quero abrir a caixa preta, né? Há 7 níveis de interpretação da palavra, nós estamos no nível 1 e 2, né, como eu falei, mas nós vamos muito profundo no 1 e 2. E eu quero abrir a caixa preta sobre o assunto, mas parece que vocês não estão muito interessados no assunto, né? Porque não tem ninguém curtindo, ninguém pergunta por quê, não pergunta nada. Então, parece que vocês não estão muito interessados. Mas se tiver alguém interessado aí, por favor, me diga. Se tiver alguém interessado aí, por favor, me diga. Por que Eva... digite essa pergunta. Por que Eva disse que não poderia tocar no fruto se Deus não tinha dito isso? Isso, por que Eva falou que não podia tocar? Essa é a pergunta. Vamos abrir a caixa preta se você quiser. Faz a pergunta aí, vamos lá, digita essa pergunta aí no comentário, porque quando você digita essa pergunta, no seu inconsciente, essa pergunta vai ficar gravada. Ô, Vitória, eu quero te pedir um favor, coloca ali na minha bio, tá? O link para que quem queira possa ir para o grupo do Telegram. Por quê? Porque amanhã às 20 horas, vai acontecer a pré-conferência Mergulhados na Vida de Deus, ok? Gente, amanhã, às 20 horas, vai acontecer a pré-conferência Mergulhados na Vida de Deus, ok? Mergulhados na Vida de Deus. Eu, pastor Eduardo Reis, e o Sair Akel. Para que você possa participar, você precisa estar no meu grupo lá do Telegram. Por quê? Porque amanhã, faltando assim uns 2, 3 minutinhos para as 8, eu vou enviar um link para vocês do Zoom, para que vocês possam entrar gratuitamente nessa sala virtual do Zoom, onde vai acontecer a pré-conferência, ok? A pré-conferência Mergulhados na Vida de Deus. A conferência vai ser dia 9 e 10 de novembro, mas a pré-conferência é amanhã. É grátis, a pré-conferência é grátis, você não precisa pagar nada, ok? Nós vamos mergulhar na vida de Deus junto com o Sair Akel, pelo Zoom, vale a pena. Então, você pode ir lá. O meu canal no Telegram é Eduardo Reis, mas vai estar o link aí na minha biografia, tá? A Vitória vai colocar o link aí na minha bio. É só vocês clicarem e vocês já vão para o canal do Telegram. Amanhã eu vou mandar, vocês podem participar gratuitamente, online, da pré-conferência Mergulhados na Vida de Deus, ok? Como eu consigo entrar no Telegram? Só clicar na minha bio lá, ó, que a Vi já deve ter colocado lá na bio o link para vocês, tá? Só clicar na minha bio. Ou no Telegram procurar meu canal Eduardo Reis. Mas se clicar no link que está na bio,
Você vai poder entrar, tá bom? Então bora lá. Por que Eva disse que não poderia tocar no fruto se Deus não disse isso? Então o primeiro ponto aqui da nossa argumentação é o seguinte: Eva não estava presente no momento em que Deus deu a ordem. Por que Eva não estava presente? Porque ela ainda não havia sido formada, né? Porque Deus deu a ordem em Gênesis capítulo 2, verso 16. Vou até pintar aqui. Verso 16 e o verso 17. E Eva só vai ser formada no capítulo 2, do verso 21 e diante, né? No verso 21 e 22. Tá aí, 21, 22, 23, tá aí a formação da mulher. Ou seja, quando Deus deu a ordem, ela não estava presente. E agora resta saber se foi Adão que não ensinou direito acerca disso, ou se foi Eva que não aprendeu direito. Julgando ser Adão um tipo de Cristo e Eva um tipo da igreja, e lendo o que o autor aos Hebreus escreveu no capítulo 5 da Epístola aos Hebreus, que a igreja é tardia em ouvir, a igreja tarda em ouvir, e devendo a igreja ser mestre, ser toda ela mestre, tem de necessidade de que alguém volte a ensinar, torne a ensinar os primeiros rudimentos da fé. Eu quero entender que Eva não compreendeu direito, ela não deu atenção devida a isso, tá? Eu quero compreender assim, porque alguma coisa Adão ensinou, porque alguma coisa ela sabia, né? Ela falou assim: olha, nós podemos comer das árvores do jardim, não podemos comer da árvore que está no meio, nem tocar. Mas não foi isso que Deus disse. Deus não falou de árvore do meio, Deus também não falou de tocar. E por que então ela disse sobre tocar? Eu vou responder agora. Qual o motivo dela ter dito não posso tocar, não podemos tocar? Qual o motivo dela ter dito não podemos tocar? Pode abrir a caixa preta? Vocês já estão preparados aí? Qual o motivo dela ter dito não posso tocar? Tá, vou falar para vocês então. O motivo dela ter dito que não poderia tocar, anote aí, anote aí. Anote aí. Anote a palavrinha, a concupiscência. Isso mesmo. De novo, a concupiscência levou ela a dizer que não poderia tocar, ainda que Deus não tenha dito nada. Então você vai ver que essa palavrinha, concupiscência, é uma palavrinha que nós precisamos estudar profundamente. Ok? É uma palavrinha que nós precisamos estudar profundamente. Por quê? O que é a concupiscência? Anote isso aí, você que está anotando, digita aí no comentário para você memorizar isso. O que é a concupiscência? Concupiscência é o desejo que eu não posso controlar. Concupiscência é uma paixão desenfreada. Um desejo incontrolável, uma paixão desenfreada. Isso é a concupiscência. Vale lembrar que todos os desejos foram colocados a priori no homem pelo próprio Deus. Deus colocou no homem desejos, ok? E desejo não é o mesmo que pecado. Desejar não é pecado. Onde está o pecado? Na anomalia do desejo. O que é a anomalia do desejo? A concupiscência. A concupiscência é a anomalia do desejo. É a anomalia do desejo. A concupiscência é a anomalia do desejo. Ou seja, os desejos, eles são classificados de duas formas, em dois aspectos. Todos os desejos são classificados de apenas duas maneiras. Anotem aí, você que pode anotar, anote aí nos comentários, tá?
Ou os desejos são prescritivos, quando Deus diz sim, você pode fazer, ou os desejos são proibitivos, quando Deus diz não, você não pode fazer. Ou seja, todas as vezes que Deus dá uma ordem, quer prescritiva, quer proibitiva, Deus automaticamente cria o desejo. Ou seja, quando Deus diz para o homem não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, já criou no homem o desejo de comer. Então, os desejos eles são prescritivos ou proibitivos. Então, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa ordem criou no homem um desejo proibitivo. Ou seja, criou-se um desejo que o homem precisa se controlar para não ceder à paixão desenfreada, né? Para não ceder ao desejo, para que o desejo não se tornasse incontrolável, ok? Tornando-se assim concupiscência. Então, o que é a concupiscência? Um desejo que eu não posso controlar, uma paixão desenfreada. E a concupiscência é a anomalia do desejo, é o desejo em um estado anormal, ok? É o desejo em um estado anormal. Vocês estão conseguindo pegar aí? Então, aqueles desejos que geralmente a gente tem e chama de demoníaco, ok? Quando você tem lá, por exemplo, o desejo de trair a esposa, aí a gente diz, nossa, é o diabo colocando em mim pensamentos e tal. Mas esses desejos, quando nasceu esse desejo, quando nasceu o desejo? Quando o homem, percebendo que Deus havia dito, por essa causa deixará o homem, seu pai e sua mãe se unir-se à sua mulher, então, percebendo que Deus tinha dito que cada homem deveria ter uma mulher, mas mesmo assim ele desejava outras, então ele começou a ver que aquela ordem de Deus gerou nele um desejo de ter mais de uma. Quando Deus diz que ele tem que ter apenas uma, já nasce o desejo de ter mais de uma. Porque esse desejo que a gente chama de demoníaco, na verdade é um desejo proibitivo. Então, qual que é a ideia disso? Por que Deus coloca os desejos, tanto os prescritivos como os proibitivos? Ok? Por que Deus coloca em nós os desejos? O desejo é que vai revelar se você está de pé ou se você está caído. Ok? O que vai revelar se você está de pé ou se você está caído são os desejos. Por quê? O que é um homem de pé? O que é um homem de pé? Quando um homem está de pé? Quando um homem está bem com Deus? Quando esse homem domina sobre os seus desejos. E o que é um homem caído? É um homem dominado pelos desejos. Então anote isso aí. É importante que vocês anotem isso, tá? Um homem, e eu estou dizendo um homem aqui, incluindo homem e mulher, né? Eu estou usando homem no plural, tá? Eu estou usando homem de forma coletiva. Então o homem aqui, o ser humano, tanto homem como mulher, é o seguinte: quando ele não controla os seus próprios desejos, está caído. Então, o que é um homem caído? O que é uma pessoa caída? É alguém que não controla os seus desejos. Um homem caído é alguém que não controla os seus desejos. E a responsabilidade de controlar os desejos é do homem, ainda que Deus os tenha gerado. Ok? É do homem a responsabilidade de controlar os seus desejos. Então, se você vier aqui comigo no capítulo 4, eu vou te mostrar algo aqui que talvez faça sentido para você poder compreender isso que eu estou dizendo. Eu vou mostrar algo aqui que talvez faça sentido para você compreender o que eu estou dizendo. Olhe bem. Capítulo 4, verso 1 em diante.
E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais ao seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de uns dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim. Preste atenção nesse detalhe. Irou-se Caim fortemente, e lhe descaiu o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o teu desejo. Outra tradução: contra ti será o teu desejo. Contra ti. Ou seja, o desejo de Caim vai trabalhar contra ele. Contra ti, verso 7, será o teu desejo, mas cabe a ti, não a Deus, cabe a ti dominar sobre ele. Ou seja, então o homem é quem deve dominar sobre o seu próprio desejo. Quem deve dominar o seu próprio desejo é o homem. O homem tem que dominar o seu próprio desejo. Ok? Parece que nós estamos tendo aqui uma... Deu uma travadinha aqui, porque nós tivemos uma pequena inconsistência aqui na internet. Tá? Mas vamos lá de novo. Verso 7, tá bom? Verso 7. Se bem fizerdes, não é certo que serás aceito? Se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta. Contra ti será o teu desejo. Sobre ti será o teu desejo, ou contra ti será o teu desejo. Vai depender da tradução. Ok? Mas sobre ele deve dominar. Outra tradução: mas cabe a ti e não a Deus dominar sobre ele. Ou seja, quando que Caim caiu? Quando que Caim caiu? Caim caiu no momento em que ele deixou-se dominar pelo seu desejo. Ok? Gênesis capítulo 4, verso 7, nós acabamos de ler. Então fica aí a prova de que Caim caiu quando ele se deixou dominar pelo seu desejo. Ok? Eva também se deixou dominar pelo desejo. Por isso ela mudou a geografia do jardim, colocando a árvore da vida de lado e a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro. E Jesus, que nunca cedeu aos seus próprios desejos, nunca viveu na concupiscência, em Apocalipse capítulo 2, verso 7, diz que a árvore da vida está no meio do paraíso de Deus, ou seja, devolve a árvore para o seu lugar geográfico correto, como está em Gênesis capítulo 2, verso 9. Ok? Então fica... Ó, tem gente dizendo que não pegou. Bom, eu vou mais devagar, aí para vocês pegarem, tá? Mas ontem eu fui bem devagar, eu vou tentar ir bem devagar hoje de novo. Então, o que é um homem caído? É um homem que não domina o seu próprio desejo. Quando que Caim caiu? Quando ele não dominou o seu próprio desejo. O seu desejo será contra ti, cabe a ti, não a Deus dominar sobre ele. Ó, a irmã pegou, graças a Deus. Então, é isso. Agora, por que então Eva teria dito que Deus disse que ela não podia tocar, que ela não poderia tocar no fruto, sendo que Deus não disse isso? Aí a resposta foi por causa da concupiscência, né? Essa palavrinha concupiscência que eu disse para vocês que nós vamos estudar muito. Por quê? Ela estava tão dominada pelo desejo, ok? Ela estava tão dominada pelo desejo que ela entrou em um estado de concupiscência, ou seja, na anomalia do desejo. E quando a concupiscência acha lugar no seu coração, a última coisa que separa você, presta atenção, a última coisa que separa você do pecado são as regras. Por isso, quanto mais caído o homem, de mais regras ele necessita. Um homem que está de pé, para ele não existe regras.
Para ele, né? Para ele não existe lei. Ou seja, a lei é a última barreira entre o homem caído e o pecado. É a última barreira. Pô. A lei é a última barreira entre o homem caído e o pecado. Ou seja, o último freio do homem caído é a lei. Então, o que a lei, o que a necessidade de lei revela? A necessidade de lei revela o quão caída está a humanidade. Quanto mais leis, mais caídos. Ok? Aliás, a lei só foi dada porque o homem caiu. Como que o homem caiu? Cedendo aos seus desejos, entrando em concupiscências e quebrando princípios. Então, qual é o processo da queda? O homem cede aos desejos, entra em concupiscência, ok? E quebra princípios. Então, a lei é dada por causa da transgressão. Mas transgrediram o que se não existia lei? Eles transgrediram princípios. E quando você quebra um princípio, você faz necessária a lei. Então, a quebra do princípio gera a necessidade de uma lei. Entende? Então, as regras existem para os que estão caídos. Aliás, a Bíblia diz que a lei existe para o transgressor. Não é para o que está de pé. A lei só existe para o transgressor. Então, quanto mais caído nós estamos, maior necessidade de lei nós temos. E quanto mais leis nós temos, mais regras, mais caídos estamos. Eu vou dar um exemplo prático para ver se você consegue entender. Bom, no início dos anos 90, bem ali no iniciozinho dos anos 90, eu era um adolescente, ok? E eu ia para os acampamentos da igreja, sabe os acampamentos de jovens da igreja? Eu ia para aqueles acampamentos. E aqueles acampamentos, eles tinham objetivos muito claros. Quais eram os objetivos de a igreja promover esses acampamentos? A gente ia para esses acampamentos de férias aí, acampamentos de férias, acampamentos de jovens. Né? Geralmente nas férias de janeiro, né, nós íamos para os acampamentos de jovens na igreja. Qual era o motivo? Buscar a Deus, aprender mais sobre Deus, mas também gerar comunhão entre os jovens e os adolescentes que não eram como são hoje, né? Eles eram mais acanhados, principalmente os cristãos evangélicos, eles eram muito acanhados. E aquilo também servia para que eles pudessem se relacionar e gerar aí os namoros, né? Para que eles pudessem namorar, porque eles eram muito acanhados, era difícil, né? Até de dar namoro. E aí o que aconteceu? O que acontecia, né? Pelo menos as pessoas se conheciam naqueles acampamentos, tinham afinidade e aí eles começavam a namorar. E aí, como que eles namoravam? Eles iam para o shopping, davam uns beijos, né? Iam para o cinema, iam passear nas praças, dependendo da cidade. Se a cidade era grande, era pequena, o comportamento muda, né? Mas normalmente era isso, né? Passeavam pegados na mão, falavam por telefone quase todos os dias, ia buscar o outro na porta da escola, essas coisas. Ok? Essa mesma igreja, hoje, essa mesma igreja que eu ia hoje, nessa mesma igreja o namoro é proibido. Ou seja, é proibido no sentido de que eles te ensinam a não namorar, mas a fazer a corte. E você já não pode mais beijar, já não pode mais ir para o cinema sozinho, com a moça. Coisas que lá no início da década de 90 era normal. E por que não pode? Porque o homem está mais caído hoje do que estava no início dos anos 90. Ou seja, no início dos anos 90, um rapaz e uma moça namoravam, beijavam, e nem por isso, necessariamente, eles iam ter uma relação sexual. Hoje não se acredita mais que um adolescente da igreja e uma adolescente vão namorar, beijar e não vão ter uma relação sexual. E como a gente não acredita mais nisso, a gente proíbe o beijo. Então, por que existe essa regra? Essa regra existe porque nós estamos mais caídos. Então, nessa igreja que a regra veio a existir de não namorar agora, que antigamente não era assim, porque nós estamos mais caídos. Então, hoje nós estamos mais caídos do que no início dos anos 90.
Então é isso, quanto mais caídos estamos, maior a necessidade de lei. Então, eu quero ler alguns textos aqui com você, e é bom que você anote, é importante que você anote esses textos. Quero ler com você um texto aqui em Atos, no capítulo de número 7. Atos, no capítulo de número 7. Eu espero que você esteja aprendendo. Quem tá conseguindo aprender? Sabe esse aviãozinho aqui, ó? Poxa, a gente podia mandar agora para 2 ou 3 pessoas. Você podia mandar agora para 2 ou 3 pessoas que você fala assim, poxa, essa pessoa aqui que eu amo, que eu quero bem, tinha que ouvir isso. Então, clica nesse aviãozinho e manda agora para o Instagram deles. Vou te dar aí 30 segundos para você fazer isso. Enquanto isso, você vai abrir na sua Bíblia também em Atos capítulo 7. Manda aí, manda para alguém, manda para 2 ou 3 pessoas, manda aí, ó. O pastor Jair Batista mandou. Beijão, pastor, obrigado. Isso aí, vamos fazer com que essa palavra chegue a mais pessoas, que alcance mais pessoas. Olhe bem, Atos capítulo 7, verso 53. Atos capítulo 7, verso 53. Mandaram aí? Mandou aí para mais 2 ou 3 pessoas? Manda aí agora, manda agora. Obrigado, Bruna Sampaio, Deus abençoe. Olha isso. Atos 7, 53. Olha que texto forte. Vós recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Ok? Ou seja, o homem sequer conseguiu parar na barreira, na última barreira que o impedia de pecar. Ou seja, ele recebeu a lei pelo ministério dos anjos, mas não guardou. Agora, lá em Gálatas, vamos lá para Gálatas? Gálatas, capítulo 3, verso 19. Gálatas 3, 19, outro texto. Logo, para que é a lei? Logo, para que é a lei? Outra tradução. A lei serve para quê? Foi ordenada por causa das transgressões. Olha isso. A lei foi ordenada por causa das transgressões. Ou seja, a lei só passou a existir porque alguém cedeu aos desejos, entrou em concupiscência, ok? E quebrou um princípio. Então, quando você quebra o princípio, você transgride o princípio, faz necessidade de lei. Então, logo, para que é a lei? Ela foi dada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Essa posteridade a quem a promessa tinha sido feita é Jesus. Ok? E foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Então, a lei foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Então aqui Gálatas 3,19. Gálatas 3,19. Ok? A lei foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Então, qual é a razão da lei? Ok? Ela foi dada por causa das transgressões. Ela foi ordenada por causa das transgressões. Transgressão de que se não tinha lei? De princípios. Ok? E ela foi posta na mão de um mediador. Quem é esse mediador? Moisés. Moisés. Agora, em Hebreus, no capítulo 2, vamos abrir lá. Hebreus 2. Em Hebreus, no capítulo 2, verso de número 2, vai estar escrito assim, ó. Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Bom, se dar as costas para a lei
Se dar as costas para a lei gerou justa retribuição, imagine só dar as costas para uma grande salvação, que é a salvação de Deus em Cristo Jesus. Também terá a sua justa retribuição, ou seja, juízo, né? Mas quando então que os anjos deram essa lei para Moisés, lei que foi transgredida e toda transgressão recebeu justa retribuição? Volte lá para Atos capítulo 7, que eu vou te mostrar aqui. Atos capítulo 7. Atos no capítulo 7, verso 36. Atos capítulo 7, verso 36. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 36, não. Peraí, só um minutinho. Atos capítulo 7, verso de número 36, é isso mesmo. Atos capítulo 7, verso 36, tá? Atos capítulo 7, verso 36. A internet está oscilando muito aqui na minha cidade. Aliás, a internet Wi-Fi ainda não voltou desde ontem. Em toda a minha região aqui, eu estou tentando arrumar. E a 4G também está oscilando. Hoje a cidade não está bem, mas eu tenho esse compromisso com vocês aí de estar aqui, então eu estou aqui. Verso 36 de Atos capítulo 7. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta dentre vossos irmãos, um profeta como eu, a ele ouvireis. Verso 38, este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para nos lá dar. Essa é a lei. Então, o anjo entregou a lei para Moisés e para os pais dos filhos de Israel, para aqueles 70. Quando eles dizem nossos pais, eles estão falando daquelas 70 autoridades que foram para o meio do monte Sinai, junto com Moisés e Arão. A lei foi dada a eles, né? Moisés, Arão e os 70 autoridades do povo. E como que essa lei foi dada? Ela foi dada por intermédio de anjos, por mediação de anjos, na mão de um mediador que é esse Moisés. Ok? E se nós entendemos isso, volte aqui para Gênesis capítulo 3, verso 3. Nós vamos entender então por que Eva disse que não podia tocar. Por quê? Ela estava tão caída, ela estava debaixo de tanta concupiscência, o desejo estava tão incontrolável, que ela precisou criar uma regra para protegê-la do fruto. Por quê? Porque se ela pega no fruto, ela comia. Então, qual era a maneira dela se proteger, dela se afastar do fruto? Era trabalhando uma regra que Deus não colocou, dizendo se eu não posso tocar. Dizendo, Deus disse que eu não posso tocar. Por quê? Porque se eu tocar, eu como. Mas se ela controlasse os seus desejos, ela poderia tocar no fruto. Não era pecado tocar no fruto. Né? O pecado, a quebra do princípio, era comer do fruto. Ok? Era comer do fruto. Isso nos revela... Eu vou abrir a caixa preta, mas não sei se você está preparado. Se você está preparado, mas eu quero abrir a caixa preta. Coloque aí, escreva aí nos seus comentários. Escreva aí. Escreva aí no comentário. É importantíssimo você escrever no comentário. Escreva isso, vamos ver se você vai suportar. Mas escreva para entrar no seu inconsciente, para você guardar isso aí. Quando você fala, escreve, repete, ensina, você vai gravando muito mais. Ok? Anote isso que eu vou falar agora e eu vou explicar o porquê. Só anote. Eu sei que vai dar uma alvoroço agora, porque eu vou abrir a caixa preta. Nós vamos sair do nível 1 de interpretação, nós vamos pular para o nível 2 da interpretação da escritura. E vai ser o maior buzunzum agora, mas eu preciso falar. Ok? Posso falar? Vocês estão preparados? Posso falar? Então vou falar. Observe isso. Antes de Eva comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela já estava caída. Anote isso aí.
Anote isso aí, se você pode, anote isso aí. Antes de Eva comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela já estava caída. São 7 níveis de interpretação bíblica. Alguém está perguntando, quantos são os níveis de interpretação bíblicas? São 7. Nós saímos do 1 para o 2, porque essa parte aqui agora, você só entende no nível 2. Tá? No nível 2, que é de uma interpretação não apenas literal da Escritura, mas uma interpretação também pautada em princípios espirituais. Então vamos lá. Eu preciso que você anote essa frase. Eva já estava caída antes mesmo de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva já estava caída antes mesmo de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu vou explicar por que ela já estava caída. Eu vou explicar por que ela já estava caída. E para a gente entender por que Eva estava caída, nós precisamos ler um pouquinho mais, né? Nós estamos no capítulo 3, verso 3, vamos ler o verso 4, 5 e 6. Então, no verso 4, diante da resposta de Eva, a serpente ela vai se deliciar na resposta de Eva. Por quê? Porque a serpente sabia que Eva não sabia exatamente o que Deus tinha dito. Por isso ela atacou Eva. Por que a serpente não fez essa pergunta para Adão? Nós falamos ontem. Porque Adão tinha a resposta na ponta da língua. Quando Deus deu a ordem para Adão. Mas quando Deus deu essa ordem para Adão, Eva ainda não tinha sido formada. Então a serpente sabia que Eva não sabia exatamente o que Deus tinha dito. E quando o diabo sabe que você não sabe exatamente o que Deus disse, ele te ataca. Ok? Ele te ataca. Ele te ataca porque ele sabe que você não sabe exatamente o que Deus disse. Ok? Ele sabe que você não sabe exatamente o que Deus disse, então ele te ataca. E ele atacou Eva porque ele sabia que Eva não sabia exatamente o que Deus tinha dito, e ele se delicia quando ela mente para ele. Ela mente para o diabo. Como que ela mente para o diabo? Ela mente para o diabo dizendo que Deus tinha dito coisas que Deus não disse. Ora, quando você diz que uma pessoa disse algo que essa pessoa não disse, o que você está fazendo? Mentindo. Você está mentindo. Eva afirmou que Deus teria dito que não se poderia comer da árvore do meio e que não poderia tocar no fruto, mas Deus não disse isso. Quando você diz que uma pessoa está dizendo, que uma pessoa disse algo que a pessoa não disse, você mente. E quando Eva mente para a serpente mente para Eva. Veja que a serpente não mente para ela antes dela mentir primeiro para a serpente. Então a serpente, percebendo a concupiscência no coração de Eva, percebendo a imprecisão da palavra, a serpente ataca. E aí, no ataque da serpente, Eva mente. E no momento que Eva mente, a serpente também mente. Olha isso. Então Eva vai dizer: do fruto das árvores que está no meio do jardim, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei deles, nem nele tocareis. Isso é mentira. Deus não disse isso. Então, antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva mentiu. Eva mentiu. E imediatamente no momento que ela mentiu, o diabo também mentiu para ela. Olha a mentira do diabo. Certamente não morrereis. Vê? O diabo não mentiu antes. Antes ele fez uma pergunta. Mas uma vez que ela mentiu, ele também mentiu. Então, uma vez que ela mentiu, a serpente também mentiu, o diabo também mentiu. Olha isso. Então a serpente disse à mulher, só depois dela mentir, é que ele também vai mentir. Olhe, certamente não morrereis. Aí está a mentira. Aí está a mentira. Certamente não morrereis. Quando você afirma, gente, que alguém disse algo que essa pessoa não disse, você mentiu. Ainda que você não tenha tido a intenção, e ainda que você não saiba bem o que ela falou, se você não sabe, você não pode afirmar. Se você fizer, você está mentindo. Não tem escapatória.
Levítico 5,17. Se alguém fizer alguma coisa contra todas as coisas que ordenou o Senhor, ainda que não soubesse, contudo será culpado e levará sobre si a sua iniquidade. Ok? Então, nesse momento aqui, não tinha esse negócio de, ela não sabia o que estava fazendo. Então, o diabo vai dizer, certamente não morrereis. E aqui ele vai colocar meia verdade. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa partezinha não é mentira. Mas a primeira parte é mentira. Certamente não morrereis. Essa primeira parte é mentira. Agora observe isso. Viu a mulher, veja isso, que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Então aqui, ela foi tentada nos 3 níveis de sua existência. Todo ser humano, ele existe em 3 níveis. Nós somos um ser que vive correlativamente em 2 dimensões. Eu falei que nós íamos para nível 2 da interpretação, então você tem que segurar comigo. Então, nós somos um ser e nós nós somos um ser que vive simultaneamente, correlativamente, em 2 dimensões. Na dimensão natural e na dimensão do espírito. Por quê? Porque Deus nos fez almas viventes. Ok? E soprou o Senhor Deus na narina de Adão o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Mas essa alma vivente tem 2 corpos, um corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual e um corpo natural para interagir com o mundo natural. Então, todo ser humano, ele vive conscientemente, ok? E ele age conscientemente, ele interage conscientemente com 2 planos de existência. Um plano físico e um plano metafísico. Ok? Anote isso. Todo ser humano, ok, vive em 2 planos de existência, simultaneamente, de forma correlativa. Ou seja, o homem vive no mundo físico e, ao mesmo tempo, em um mundo metafísico. Ok? No mundo visível e no mundo invisível. E nós temos 2 corpos para interagirmos com esses 2 mundos. Nós somos a alma, temos um corpo espiritual para interagir com o mundo dos espíritos, e temos um corpo físico para interagir com o mundo da matéria. Então, todo ser humano é um mediador entre o mundo espiritual e o mundo natural. Por isso que quando você vai em qualquer lugar que lida com espíritos ou com espiritualidade, o que eles dizem para você? Que você é médium. Todo mundo que vai lá é médium. E eles dizem que você precisa desenvolver a sua mediunidade. E por que eles dizem isso? Porque todo ser humano tem essa capacidade de mediação entre o mundo físico e o mundo metafísico, entre o mundo visível e o mundo invisível. Por isso que Moisés recebe a lei por intermédio de anjos. E Hebreus 1,14 vai dizer que os anjos são todos espíritos. Todos os anjos são espíritos. Então Moisés é um mediador. Essa palavra mediador é médium. É claro que você põe a palavra mediador, porque hoje no Brasil, quando você fala de médium, você lembra imediatamente e automaticamente dos médiums kardecistas, né? Então, coloca a palavra mediador, que é para ver se foge um pouquinho, mas o mediador, o medianeiro, o médium, essas palavras são sinônimas. Ou seja, ele faz a mesma coisa, ele faz mediação entre 2 mundos. Todo ser humano é um mediador entre os mundos, porque ele interage simultaneamente. E, aliás, o ser humano é o único ser no planeta capaz de interagir simultaneamente, ok? Simultaneamente, conscientemente, simultaneamente com os 2 planos de existência. O ser humano. Por quê? Porque o ser humano é um ser tripartido. Como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo,
sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, olha que coincidência. Olha o verso de número 6. Viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, ou seja, algo agradável ao meu paladar. O paladar é do corpo físico. O paladar é um sentido do corpo físico, é um dos 5 sentidos do corpo físico. É audição, olfato, tato, visão e paladar. Ou seja, paladar é um dos 5 sentidos do corpo físico. Ok? Então, se o fruto da árvore é bom para comer, agrada o meu paladar, ou seja, agrada o meu corpo físico. Eva foi tentada no primeiro nível de tentação do homem, que é a tentação da carne. Anote isso aí. Ela foi tentada no primeiro nível de tentação do homem, que é a tentação da carne. Mas não, ela não viu só que a árvore era boa para comer. Agora entenda. Como que você sabe que um fruto que você nunca comeu é agradável ao seu paladar? Você nunca comeu esse fruto. Você não sabe o que é, você nunca comeu. Como que você sabe que esse fruto é agradável ao seu paladar se você nunca comeu ele? Então, ninguém pega uma fruta que nunca comeu, ou pelo menos quase ninguém, e dá uma bocada. Não, você vai lá, põe o dente, devagarzinho vai apertando, para você ver o sabor. Ok? Se o sabor for agradável, você continua comendo e termina de comer. Se o sabor for desagradável, você já não vai querer comer. Então, coloque na sua cabeça. Eva viu que a árvore era boa para comer. O cheiro também, né? Mas com o cheiro você não vê que é bom para comer. Com o cheiro você vê que é cheiroso. Então você vai cheirando, mas o que faz você morder mesmo são as mordidinhas que você dá antes da mordida principal. Entendeu? Tá usando a imaginação? Eu tenho que usar a imaginação. Na verdade, eu tenho que usar a inteligência, porque Deus me deu, né? Quer dizer, quando Deus te deu inteligência, irmão, Ele contava com o fato de que você fosse usar. É óbvio que para você ler um texto, você precisa interpretá-lo e você precisa usar a sua imaginação, sua inteligência. Ué. Como que você vai... eu estou traduzindo o texto numa linguagem mais simples para a maioria das pessoas aí. Porque para mim está muito claro. Viu a mulher que a árvore é boa para se comer. Quer dizer, é agradável ao paladar, está muito claro. Agora eu estou mostrando como isso pode acontecer. Como uma pessoa, ok, pode saber que o fruto de uma árvore que você nunca comeu é bom. Quais as maneiras naturais que nós conhecemos disso? Que eu conheço, você conhece, todos nós conhecemos. Qual é a experiência que nós temos com isso? Não dá para eu imaginar uma coisa diferente da experiência natural do homem. Então a experiência natural do homem, a experiência que eu tenho, a experiência que eu vivi na vida é essa, que ninguém pega um fruto que nunca comeu e chega lá e dá uma mordida. Né? Assim, vapo, né? Só se o cara for faltar alguns neurônios, né? O seu neurônio tico não trabalha junto com o teco. Mas normalmente as pessoas não fazem isso, elas pegam o fruto, elas olham para ele, cheiram, dão uma mordidinha, entendeu? E se aquilo é gostoso, ele continua comendo, senão ele já para ali na mordidinha. Então, provavelmente, Eva fez isso, porque como que ela saberia o sabor de uma coisa que ela não pôs na boca? Então, quando Deus nos deu os textos, gente, Ele contou que nós fôssemos usar a inteligência também que nos deu. Ele não deu só texto, né? Antes dele dar o texto, Ele deu a inteligência. Ele contava com o fato de que a gente usaria, né? Então, eu não sei qual escândalo que o brasileiro tem de ver alguém ler um texto e interpretá-lo. É a coisa mais natural do mundo. Você fez isso na escola a vida inteira, ou não? Então, observe isso. Viu a mulher que a árvore era boa para se comer. Ou seja, agrada ao meu paladar, agrada o meu corpo físico. Então ela foi tentada no corpo físico. Agora, olha a coincidência. O verso 6 continua dizendo o seguinte:
e agradável aos olhos. Aquilo que é agradável aos olhos, aquilo que é agradável aos olhos, ok? Aquilo que é agradável aos olhos fala da alma, porque os olhos são a porta de entrada para a nossa alma. Tudo que seduz a nossa alma, seduz pelos olhos ou pela fala. Nossa alma é seduzida pelos olhos, pela visão e pela fala. Ok? Então ela viu que aquilo era agradável aos olhos, ou seja, ela foi tentada no nível da alma. Ela foi tentada no nível da carne, quando ela viu que era boa para comer. Ela foi tentada ao nível da alma, quando ela viu que era agradável aos olhos. Ou seja, se não é agradável aos olhos, ela não comeria. Porque, por exemplo, ninguém tem o desejo de comer um kiwi vendo o kiwi por fora. Né? Você olha para aquele negócio peludo, cheio de pelinhos, todo feio. Nossa, que desejo de comer um kiwi. Né? Não existe isso. Quando que a gente passa a ter desejo de comer o kiwi? Quando você abre ele e você vê ele por dentro. Porque por fora ele é feio, mas por dentro ele é bonito. E aí passa a gerar desejo, porque a sua alma só deseja aquilo que agrada os seus olhos. Anote isso aí. A minha alma só deseja aquilo que agrada os meus olhos. Olha, nós já até passamos do tempo, do horário, mas eu quero fazer aí um fechamento. Eu quero fazer um fechamento para vocês, tá? Eu quero fazer um fechamento para vocês. Tá bom? Então, nós já até passamos aí um pouquinho do horário, mas eu quero fazer um fechamento, tá bom? Ó, então nós já falamos que ela foi tentada no nível da carne, do corpo, ela foi tentada no nível da alma, ok? Ela foi tentada no nível da alma, ok? E ela foi tentada no nível do espírito. Por quê? Porque o verso 6 diz, árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, olha a coincidência. O homem é corpo, alma e espírito. Olha a coincidência. Viu que era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ou seja, boa para comer, agrada o meu corpo físico, desejável aos olhos, agrada a minha alma, desejável para dar entendimento, agrada o meu espírito. Agrada o meu espírito. Então, ela foi tentada nos 3 níveis. Nos 3 níveis de existência do homem. Então, anote esses 3 pontos aí, ó. Boa para comer, agradável aos olhos e desejável para entendimento. Vamos lá. Boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então são 3 pontos. Boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Boa para comer, agrada o meu corpo, agradável aos olhos, agrada a minha alma, desejável para dar entendimento, agrada o meu corpo. Por coincidência, são as 3 formas de concupiscências de 1 João, capítulo 2, verso 16. Coincidentemente, olha a coincidência, e aqui, eu vou fechar aqui por hoje, amanhã nós vamos voltar para esse capítulo 3 e vamos continuar estudando mais sobre a queda do homem. Nós vamos até sexta-feira estudando sobre a queda do homem. Amanhã, às 23h07, toda a nossa tribo está convocada para estar aqui de novo. Às 23h07, toda a nossa tribo está convocada para estar aqui de novo, ok? Toda a nossa tribo está convocada para estar aqui de novo. Amanhã às 23h07, que nós vamos continuar aqui no capítulo 3 de Gênesis, estudando sobre a queda do homem, porque eu não falei para vocês nem 10% da revelação que tem para ser dito aqui desse capítulo 3. Mas nós não chegamos nem a 10% nesses 2 dias. Vamos ver lá 1 João, capítulo 2, verso 16, para vocês entenderem que
Não é possível tanta coincidência. 1 João, capítulo de número 2. Ok? Vitória. Se você tiver aí, Vi, faz um favor para mim. Coloque aí nos nossos comentários o número do telefone da viagem para Israel. Muitas pessoas já se inscreveram. E eu vou deixar o telefone aí para quem quiser ir com a gente. Nós vamos para Israel dia 1º de setembro de 2021. Já tem muita gente inscrita. Ok? E se você quiser, vou deixar o telefone aí para você que tem interesse de ir com a gente. Nós vamos com toda a escola do Reino Club, com nossos alunos da escola do Reino Club e com mais alguns alunos aqui da nossa tribo 23 e 7, ok? Algo muito poderoso. E você que deseja ir para Israel, que tem fé, que pode ir, ok? É só você colocar sua fé em ação, você vai. Então eu vou dar o fechamento aqui, ó. 1 João capítulo 2, verso 16 diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, olha aqui isso, olha isso, olha aqui isso, olha aqui, olha a coincidência. Primeiro, a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? O desejo descontrolado da carne, o desejo descontrolado da carne, a paixão desenfreada da carne, ok? A concupiscência dos olhos, olha isso, a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo descontrolado da alma, a paixão desenfreada da alma, é muita coincidência. E a soberba da vida, o que é a soberba da vida? O desejo desenfreado do espírito, caído, né, de um espírito caído. Então a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, as suas concupiscências também, a sua concupiscência também, ou seja, todos os desejos incontroláveis passam, né? Lembra das adolescentes? A adolescente, quando estava na escola, apaixonava lá no rapazinho, que ela falava para a mãe: mãe, se eu não ficar com ele, eu vou morrer, mãe. E aí falava essas coisas para a mãe, para as amigas, ok? Pessoal, aqui, ó, eu vou fixar aqui, ó, o telefone da viagem para Israel, que a irmã colocou aqui, ó. Aí, tá fixado aí, para você que tem interesse. Então, ai, mãe, eu vou morrer. Aí o que acontecia? Passava 3, 4 meses, aquele desejo incontrolável pelo João, agora já era pelo Lucas. Né? O do João já tinha morrido. Ou seja, por quê? Porque o mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja isso. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então você que quer ir conosco para Israel, né? Poxa, pastor, eu não tenho dinheiro para isso. Não, presta atenção. As coisas nesse mundo, para quem tem o Espírito Santo, elas não acontecem porque você tem dinheiro, elas acontecem porque você tem fé. Né? Então, coloque a sua fé em ação. Eu vou fechar essa aula com uma questão muito importante. Ok? Eu disse que antes de Eva comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela já estava caída. Ok? Por quê? Porque ela já estava dominada pelos seus desejos. Então, quem é dominado pelo seu desejo está caído. Ok? Moramos no Canadá. Você pode ir do Canadá. Você compra o aéreo daí para Israel, que é até muito mais barato do que saindo do Brasil. E você participa lá, chega no mesmo dia que a gente e participa conosco da toda a parte terrestre. Se você mora na Europa, né, se você mora na Espanha, se você mora em Portugal, se você mora em Estocolmo, eu tenho alunos de todos esses lugares que muitos deles estão indo conosco na viagem para Israel, e eles pegam um avião, vão para lá, igual a Bruna que mora no Japão, pode ir direto para Israel. E o Leandrinho também, Leandro Moura, estou te esperando em Israel. Ok? Aí, ó, Japão na área. Do Japão também, Bruna. Você pode sair, você compra o aéreo direto do Japão, chega no mesmo dia que a gente e você faz toda a parte terrestre com a gente, depois volta. Quem fez isso, Bruna, na nossa penúltima viagem para Israel, foi a mãe do Souza, né?
porque a mãe do Souza estava na Turquia, lá com o Souza, e ela pegou um voo para Israel, que saiu bem mais barato até do que o nosso do Brasil, né? O nosso do Brasil é bem caro. E ela foi para Israel, encontrou com a gente lá no dia que a gente chegou, foi levada para o nosso hotel, o pessoal da viagem. Então você pode ligar, gente, pode ligar lá, que você que é de fora do Brasil, você pode pegar um voo para Israel, chegar no mesmo dia que a gente, fazer toda a parte terrestre com a gente e voltar depois no seu aéreo. Então é possível sim, você pode fazer isso, e você pode participar com a gente. Vai ser muito, muito bom. Nós vamos fazer a Escola do Reino lá em Israel, ao vivo. Presta atenção, nós vamos ceiar, nós vamos fazer uma ceia lá no cenáculo, no mesmo cenáculo onde o Senhor Jesus ministrou a ceia com seus discípulos. Esse cenáculo existe até hoje, porque é uma casa feita de pedra, e até hoje existe, é patrimônio tomado da humanidade. Vivi, você pode sair do Kansas. A Vivi está dizendo aqui, amém. Eu falei, Vivi, você pode sair do Kansas e ir também para Israel, fazer toda a parte, né? Quem está na Flórida também, aí, ó, da Flórida, Tatiane. Pode sair da Flórida, pode sim. É só ligar aí na agência aí, ó, chamar pelo... Se você está fora do país, chama pelo WhatsApp e você pode estar com a gente. Então, nós vamos fazer uma escola do reino lá, né? Direto do Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus foi traído, né, por Judas, na noite que ele foi traído, ali onde Judas deu o beijo nele, nós vamos sentar debaixo das oliveiras milenares, oliveiras da época de Jesus. Oliveiras de 2000 anos, oliveiras de mais de 2000 anos, nós vamos sentar debaixo dessas oliveiras. Nós vamos ceiar também ali, eu vou fazer 2 ceias na viagem para Israel. Uma no cenáculo e outra no Monte das Oliveiras. Nós vamos fazer 2 ceias. Nós vamos navegar no Mar da Galileia, nós vamos entrar num barco, nós vamos navegar no Mar da Galileia, nós vamos passar ali por Betsaida, por Tiberíades, por Cafarnaum, onde Jesus, depois que saiu de Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Vamos passar na Decápolis, né, ali perto de Gadara, vamos comer juntos ali o peixe de Pedro, no mesmo Mar da Galileia, ali onde o Pedro pescava, nós vamos comer os peixes saindo dali. Então é algo assim poderoso. Ó, o Wallace já confirmou, ele e a família dele. Eu fiquei tão feliz que o Wallace me mandou mensagem, pastor, tá tudo certo, vou eu com a minha família. Então estão indo pessoas com as famílias inteiras, né? Tem gente levando a família inteira. Então, gente, eu tô assim muito feliz mesmo com os meus alunos, né? Porque a gente vai quase todos os anos. Esse ano nós não fomos por causa do Covid, o ano passado nós não fomos por causa de que eu tinha muitos eventos, aí não consegui me organizar com a tanto de data para pregar, mas esse ano eu estou bem mais calmo, até porque agora eu sou pastor de uma igreja local, então estou viajando bem menos, quase não estou viajando, né? Nossa igreja nasceu aqui em Balneário Camboriú, para você que não sabe, vou te dar notícia. Acabou de nascer a nossa igreja aqui em Balneário Camboriú. O pastor nasceu, porque a igreja não se abre, a igreja nasce, ok? E a nossa igreja acabou de nascer, né? Domingo passado foi o quarto culto. Eu não preguei porque eu estava lá em Jaboticatubas, do lado de Belo Horizonte, lá na mentoria do Kaiser, né? E eu estava lá também para gravar a nossa live, né? Nosso curso ao vivo lá, nossa aula ao vivo, a origem de tudo. Então estava para lá, quem pregou domingo passado foi Priscila. Nós estamos numa série falando sobre as parábolas do reino, e Priscila pregou sobre a palavra do servo bom e fiel. Aí o pessoal começou a me mandar mensagem, pastor, pode ficar para aí esse restinho de ano. Aí você vê, mulher da gente é um negócio, né? Minha esposa pregou uma vez, o pessoal já está me trocando por ela, já querem ficar com ela e querem me mandar embora. Está conosco ao vivo aqui o pastor Saí Akel, está aqui desde a Argentina, direto da Argentina, que é o pastor que vai estar conosco vai estar conosco amanhã, desculpe, vai estar conosco amanhã, ok? Na pré-conferência Mergulhados na Vida de Deus, tá? Pastor Saí Akel, que é o pastor que vai estar conosco amanhã na conferência Mergulhados na Vida de Deus, amanhã às 20 horas, ok? Você que não está no grupo do Telegram, é só você clicar no link que está na bio, ok? Para que você vá para o nosso grupo do Telegram, e amanhã eu vou mandar o link lá do Zoom. Você vai entrar numa sala virtual no Zoom, e nós vamos ter ali a pré-conferência Mergulhados na Vida de Deus com Saí Akel e Eduardo Reis. Nós vamos estar ali os dois ali, para a gente mergulhar na vida de Deus, ok? Essa live vai ficar salva? Depende. Depende. Para essa live ficar salva, deixa eu colocar aqui uma coisa na tela para vocês aqui. Pera só um minutinho. Um segundo.
Ó, esse é o meu livro, Deus e Você de A a Z, tá? Deus e Você de A a Z. Eu vou fazer aqui, ó, uma foto com ele, vamos fazer uma foto com ele, e você vai repostar essa foto aí no seu story e me marcar, ok? Se der mais de 100, se der 100, a live fica salva. Se der menos de 100, como ontem, vou excluir a live. Então depende de você. Porque você não pode ter recompensa sem esforço. Porque não posso te educar assim, porque isso é simplesmente o ponto de destruição para você. Toda recompensa requer o esforço. Então vou pôr aqui o meu livro, Deus e Você de A a Z. Você pode printar 1, 2, 3 e... Printa aí. Deixa eu tirar o comentário para você printar só eu e o livro. Vai, peraí. Desativando os comentários, olha lá, printa aí. Deus e Você de A a Z. Aqui eu falo de 23 princípios, ok? Para dar a você uma vida espiritual vitoriosa. 23 princípios. Ó, livro lindo, bem feito, bem escrito, ok? Bem editado, né? Editora Maquinaria, do meu amigo Guter, ok? Olha aí, ó, Deus e Você de A a Z, o livro do Eduardo Reis. Pastor, como que eu faço para comprar o livro Deus e Você de A a Z? É só você entrar em deusevocediaz.com.br, que você vai, deusevocediaz.com.br, ou você coloca no Google Deus e Você de A a Z, livro do Eduardo Reis. Você vai conseguir comprar na minha loja virtual, ou põe loja virtual do Eduardo Reis no Google, que você vai conseguir comprar o livro Deus e Você de A a Z, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã às 23h07. Para todos vocês que fazem parte da nossa tribo, que carregam o nosso mesmo DNA espiritual, tá aberto os comentários. Até amanhã às 23h07. E aí? Nós estaremos juntos de novo. Amém? Quem tem o DNA aí da metanoia, da mudança de mentalidade, você que tem o DNA da metanoia, metanoia para você também, tá bom? Esse é o símbolo da metanoia, ó. É o símbolo da transformação de mente. Então fica aí, tá? Para você, o símbolo da metanoia, da transformação de mente, ok? Hoje foi nosso segundo dia aí, nesse tema, a queda do homem, da queda do homem. Amanhã tem mais, às 23h07. E amanhã, às 20 horas, pré-conferência, mergulhados na vida de Deus. Olha, você tem que entrar, você precisa estar lá. Vai ser muito poderoso, tá bom? Beijo, 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 beijo. Tchau, 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 tchau. É só eu que tô com vontade de ficar e de não sair, ou vocês também estão com vontade de ficar? Gente, tá difícil dar tchau pra vocês, hein? Eu tô tão feliz, eu tô tão alegre, sabe, com o que tá acontecendo aqui conosco, que tá difícil dar tchau. É só eu que tô com essa dificuldade, gente, ou vocês também? Tchau, 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 tchau. Beijo, 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 beijo grande pra você. Beijão no seu coração. Alessandro de Londrina, Deus abençoe, meu amigo. Tati, Deus abençoe. Aí, ó, pastor Elias Almeida, não é isso? Deus abençoe, olha aí. Bruna, Deus abençoe. Bruno, Deus abençoe. Vi, Deus abençoe. Elton, Deus abençoe. Pastor Paulo, Deus abençoe. Olha isso aí. Carlinha, Deus abençoe. Carlinha Alencar, Deus abençoe. Mateus, Deus abençoe. Gente, Deus abençoe. Beijo, 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 beijos.